Fala aí pessoal, beleza com vocês? Tudo bom? Continuando aqui mais aquela videoaula lá, né? Que faz tempo que eu não faço ela. De sistema de login sem painel de usuário. Você pode ver aqui que estou em localhost. Foi no site Zaracambi aí. Se vocês gostarem, você comenta o vídeo aí, clica no joinha do vídeo. Ficando show de bola, né? Tá aí mais um cliente satisfeitíssimo aí. Zaracambi. Vamos lá então. Bom, eu dei uma recapitulada aqui, né? Que a gente tem aqui então uma seleção no banco de dados, puxando aqui, beleza, cadastrar nome, então tudo aqui na última videoaula. Então aqui, ó, usuário cadastrado com sucesso, erro cadastrar. Então eu vou vir aqui, estou no arquivo aula.php, vou acessar o meu localhost, aula PHP. Então temos aqui o cadastrar, né? Cadastrar um usuário aqui, o Kevin, um usuário Kevin 12, 1 e a senha 123. Vou cadastrar o usuário. Cadastrado com sucesso. Vou vir aqui no meu Navicat, minha tabela usuários. Bonitão, tá cadastrado ali. Beleza. Vocês vão criar o campo login, que é o mesmo de usuário, tá? Vocês só vão tirar lá o nome. Então vai deixar o login sem e vai criar um arquivo logado.php, que tá em branco aqui, que eu tirei, que eu tava fazendo uns testes aí, beleza? Então tem aqui um logar, vou mudar o botão aqui para cadastrar o usuário para o login. Ok. Vamos lá então no nosso arquivo logar.php. Vamos iniciar então com o microfone aqui, com as tags do PHP. Primeira coisa é fazer a seleção do banco de dados. Então vamos criar uma variável chamada conexão MySQL connect. Nosso servidor é localhost, tá? Na outra vídeo a gente fez isso. Meu usuário localmente é root, eu não tenho senha. Uma variável db MySQL select db. Nosso banco de dados que é usuários. Ok? Vamos resgatar então as variáveis do usuário. Vai ser igual a um post do que o usuário digitar. Vamos colocar a senha, que vai ser igual a um post que o cara lá digitar da senha. Recapitulando aqui para quem não assistiu a outra videoaula, eu tenho dois campos aqui. No campo de texto, usuário, e esse aqui senha. Então a variável que o cara digitar no usuário e senha vai armazenar dentro da variável, então vai ficar presa na variável. A gente vai criar uma variável chamada SQL, que ela vai ser igual a um query, ela vai executar. Que vai fazer o seguinte para mim. Então, já que no outro arquivo eu cadastrei, eu vou selecionar agora o que o cara digitou lá. Então eu vou comer o comando select ao from na nossa tabela usuários. Então eu vou colocar uma condição aqui, where, que é quando o usuário que está aqui, né, lá na nossa tabela do banco de dados, a gente vem aqui, ó, usuário, aqui, ó, quando o usuário for igual, sempre que for um comando SQL, colocar a variável em aspas simples. Então eu vou colocar aspas simples aqui e a variável usuário. Ends, a senha foi igual a variável senha. Então aqui eu selecionei tudo que tiver na tabela usuários. Só vai selecionar quando o usuário foi igual ao usuário e senha foi igual a senha. Tá, lembrando que esses campos aqui não é qualquer nome que eu inventei não, tem que estar aqui, ó, usuário e senha, ok? Selecionei lá então, ele vai fazer o seguinte para mim, ele vai criar uma condição aqui, então eu vou criar um if, e vou fazer o seguinte, MySQL num rows, uma variável SQL, ele vai fazer uma seleção, se for igual ao que está mandando aqui no SQL no comando, foi igual a true, ou seja, se funcionou, ele faz o seguinte para mim. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou comentar como fechamento
da condição if para ficar mais detalhado. Ele vai fazer uma seleção do banco de dados, então uso o comando while. No while eu vou criar uma variável chamada pega, ela vai ser igual a mysql fetch array na variável SQL, ok? Se isso daqui funcionar, tá? Então eu vou abrir colchetes aqui e fechar novamente. Isso aqui vai ser um loop, se chama isso daqui, um loop dos usuários. Aqui eu já vou criar uma seção então. Então vou vir aqui, vou criar uma variável session, tá? Não é serve não. Session, ok? Que vai chamar login. Login não, vai chamar usuário. Que ela vai ser igual a variável pega no campo, eu coloco desse jeito aqui, usuário, ok? Deu para entender então? Então vou criar uma seção. Se o usuário for igual ao variável usuário que tá lá, se bater o que tá aqui dentro, a gente faz a mesma coisa para senha. Copia aqui, só muda aqui dentro, ó. Senha. Aqui o nome dessa pega aqui tem que ser igual no banco de dados. Então tá a variável que ele fez a seleção na variável SQL. Então tudo que tiver na nossa tabela usuários a gente pode executar através da variável pega, colocando colchetes e aspas simples e o campo lá que a gente criou, ok? Então já que eu selecionei o usuário, então vamos tirar isso daqui, ó, esse aqui que fecha o if. Então se toda essa condição aqui, se não existisse usuário, a gente vai colocar um F. Se não, a gente abre o colchetes novamente. Se não existir, a gente faz o seguinte, ó, coisa básica mesmo. A gente vai dar um meta httq refresh em aspas simples aqui. Vai fazer o seguinte, content aspas simples também 0 ponto e vírgula e aqui fecha, ó. Depois do ponto e vírgula aqui a gente vai dar um URL, ele vai retornar pro login, pro erro .php que eu vou criar lá, ok? Então aqui, se não existe usuário, ele vai aparecer uma mensagem também. Então fazer aquele mesmo esqueminha lá do outro. A gente vai criar um script type text barra javascript script em aspas simples. Coloquei aqui, fechei o script. Eu jogo o alerta lá. Usuário ou senha inválidos. Tente de novo. Beleza? Então criei a condição lá. A gente pode fazer até alguns ajustes aqui, ó. Esse do erro aqui a gente pode jogar lá no login.php direto. Você já está na mensagem de alerta e a gente precisa criar uma página de erro. E nesse locate aqui, ó, nessa session aqui, a gente pode fazer o seguinte. Ele tá rodando aqui. Ó, a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai dar um reader, tá? Um reader aí não é topo, tá? Igual você aprendeu comigo aí. No PHP, que é o seguinte, ele vai redirecionar se o usuário e senha bater lá, como a gente já fez aqui na comando MySQL. Então a gente vai dar um location, acho que é assim que escreve, para a página que eu vou criar aqui, que vai ser o seguro.php, ok? Agora a gente falta testar isso aqui então. Então vamos abrir o nosso login.php no F12 aqui. O velho F12. Isso aqui eu tava vendo lá na videoaula lá, né? Vamos abrir aqui o login.php. Então eu vou digitar qualquer merda aqui. Vou logar. Usuário sem inválidos, vagabundo. Tenta de novo. Vamos ver, recapitular aqui. Kevin 123, né? Então Kevin 123. Login. E ele foi lá pro seguro.php. Como não existe, a gente vai criar ali agora. Vamos criar um novo PHP aqui então. Vamos chamar de você tá logado. Vou chamar de seguro. .php, né? Vamos voltar lá então. 1, 2, 3. Logar. Você tá logado. Vou botar a senha errada aqui. O usuário sim incorretos. Beleza. O que a gente falta aqui agora, né? Então a gente proteger essa página aqui. Se eu vim aqui na URL e acessar o seguro.php, eu acesso do mesmo jeito. Então a gente, que não adianta eu logar sem ter o segurança, né?
Então, antes dos códigos aqui, abrindo novamente as tags do PHP, a gente vai criar um session start, vai iniciar uma sessão. Então, session underline start, ponto e vírgula, eu vou criar uma condição aqui, tá? Essa condição vai fazer o seguinte: se não existir o que a gente criou lá, né, o session usuário end with lá de novo, né? End with set. Se não existir usuário, deixa eu ver aqui, acho que eu fiz algum erro aqui. Assim, aqui não vai, ó. Então vai só aqui dentro. Aqui não vai aspas. Então aqui eu vou colocar lá a seção de novo. Session. Confunde aqui nessas coisas aqui, senha. Então aqui, ó, se não existir usuário e senha, ele vai fazer o seguinte para mim: entra com colchetes aqui, faz isso para mim. Vou colocar um reado, ele vai redirecionar. Se a gente vai redirecionar aqui, vou botar um ponto e vírgula aqui. Location, né? Vai lá para o nosso login.php, diz que não tem acesso, ok? E para evitar hackers, a gente vai colocar aqui um assim, ponto e vírgula. Então ele vai redirecionar e vai morrer a sessão aqui. Então acabou. Quando ele redirecionar, ele morre a sessão. Acaba tudo que ele fez aqui, certo? Vou tirar os espaços aqui. Vamos testar então, né? Então vamos lá acessar o seguro.php F5. Já vai para o login. Vou colocar aqui de novo seguro.php. Vai para o login. Vamos testar então. Usuário e senha. Errado. Vamos colocar aqui Kevin 1, 2, 3. Opa. Kevin 1, 2, 3. Não tá logando agora. Ah, sim. Se a gente criar essa sessão aqui, a gente deu um session start aqui. Então a gente deu os periquitos chato, viu? Tá bom, então deu um pause lá por causa dos periquitos. Então é o seguinte: se a gente criar um session start, a gente tem que fazer a mesma coisa lá no logar. Então a gente vem aqui. Antes daqui dessa condição do SQL, a gente vai colocar aqui, ó, um session start também, tá? E ponto e vírgula. Ponto e vírgula, se vocês não entenderam ainda, que é sempre que eu colocar um ponto e vírgula, continua a leitura do código. Então eu botei um ponto e vírgula aqui, continua lendo. Se eu tirar, ele não vai continuar lendo, certo? Vamos lá então. Kevin 1, 2, 3. Logar. Usuários sem incorretos. Como assim, usuários sem incorretos? Kevin 1, 2, 3. Tá, ele não foi aqui. Eu sou um cabeção. É para jogar em cima do banco de dados. Então é antes de tudo. Que Rádio Pop Brasil. Vou colocar aqui então. Session Start. Ponto e vírgula. Agora vai. Tem que ir agora. Não tem tradução. Vamos lá então. Vamos testar o usuário sem errado primeiro. Usuário sem correto. Kevin 1, 2, 3. Loguei para o seguro.php. Vou voltar aqui e vou acessar o seguro.php. Provavelmente ele vai porque eu tô logado. Tá logado. Beleza. Tá aí então. É isso aí. Mais uma videoaula aí para o site kevin.com.br e nossa queridíssima Fazendo Rádio.